Cora calegem continens, non servitutis veteris, sed gratiae, sed veniae, sed et misericordiae. Cor sanctuarium novi in temeratum federis, templum vetustos anxius, velum questis utilius. Te vulneratum caritas, ictu patenti voluit, amoris invisibilis, ut veneremur vulnera. Lux sub amoris symbolo, passus cruent et mystica, utrumque sacrificium Christus sacerdos obtulit. Quis non amantem reramer, quis non reremtus diligat, et caritate iugiter, erere Christo gestia. Iesu dibisit gloria, qui corde fundis gratiam, cum Patre et Almo Spiritu, in sempiterna saecula. O Divino Amigo. Pensamentos para retiro. Pelo Padre Israel Worsch. Tradução Sidrar. Quinta edição. Editora Vozes. Canal Leconde. Dia 10º. Último dia. Meditação primeira. Orar sempre. Oporte-te semper orare. É preciso orar sempre. Lucas capítulo 18, versículo 1. Aquele que ora, salva-se certamente, e certamente se condena aquele que não ora. Santo Afonso. Aquele que ora incessantemente se santifica. É Santo Afonso que estabelece esses 3 princípios. Quer que todas as almas se deixem influenciar por eles, que os pregadores os repisem e os comentem, os escritores ascéticos os inculquem aos seus leitores. Diz que a doutrina sobre a necessidade e eficácia da oração é, dentre todas as doutrinas, a mais indispensável. Forma, pois, da oração a ideia mais elevada e persuade-te de que, se tudo mais viesse a te faltar, a oração tudo supriria. É preciso orar sem jamais se cansar, pois, sem oração, nada de graças. E sem graças, a alma não pode dar um só passo no caminho que conduz ao céu. A vida sobrenatural é um mundo situado além da nossa esfera humana.
É um país magnífico, porém inacessível. Demais, esse mundo é tão superior à nossa natureza que, ainda mesmo que para lá fôssemos transportados, não poderíamos viver nem respirar o ar divino sem um novo e constante socorro de Deus. Mesmo elevados à ordem sobrenatural e aclimatados nessa luz divina, conservamo-nos ainda assim na mesma fraqueza. Somos semelhantes a esses cegos cujos olhos recobraram subitamente a vista e que, não conseguindo habituar-se à claridade da luz, preferem suas trevas. Fôssemos, enfim, a poder de graças, habituados às veredas do mundo sobrenatural, cumpriria ainda pedir o auxílio divino para alcançar os cimos, galgar as montanhas escarpadas, isto é, vencer as dificuldades que se apresentam na vida espiritual. Essa nova tarefa é impossível sem oração, e poucos são os homens que buscam esse meio, a julgar pelo número restrito de almas que experimentam tão heróica ascensão. Se queres juntar-te a esse grupo de eleitos, é preciso dar início a uma vida de súplicas e, se perseverares na oração, atingirás infalivelmente a mais perfeita santidade. As palavras de Jesus não podem deixar de cumprir-se. Mas é o próprio Mestre quem nos faz sentir a necessidade absoluta da oração. É preciso orar sempre, sem jamais se cansar. Velai e orai para não entrardes em tentação. Mateus capítulo 26, versículo 41. Pedi e se vos dará. Mateus capítulo 7, versículo 7. Porquanto quem pede, recebe. Versículo 8. Até agora nada recebestes, porque nada pedistes. João capítulo 16, versículo 24. Com exceção do preceito da caridade para com o próximo, não há no Evangelho ponto no qual Jesus insista mais do que a oração. Ele o inculca nas parábolas que propõe, nos milagres que opera. Ele mesmo incita os infelizes a suplicá-lo, a invocá-lo com confiança. Ele solicita a fé do pai do infeliz possesso, dizendo: se podes crer, tudo é possível para o crente. Marcos capítulo 9, versículo 22. Ele experimenta. Depois louva a confiança heróica da mulher cananeia. Anima o chefe da sinagoga, Jairo, para que não perca a confiança depois da morte de sua filha, que ele vai ressuscitar. Enfim, ele afirma solenemente que aquele cuja fé for grande como o grão de mostarda transportará montanhas. Se a oração é a tal ponto necessária, é preciso que ela esteja ao alcance das almas bem pequeninas. Um meio tão indispensável não pode ser privilégio reservado aos inteligentes e sábios. Certamente é muito fácil orar. A oração não é senão o grito de um coração indigente. Como a criança sabe estender seus bracinhos e chorar quando lhe falta alguma coisa, assim toda alma, por pequena que seja, pode manifestar sua necessidade, e Deus atende ao seu apelo. Ele atendeu à preparação de seu coração, disse o salmista. É tão fácil orar que a alma de boa vontade ora continuamente
sem saber, ela tem consciência de sua infinita miséria, e seu olhar para Deus é sempre um pedido de socorro. A grande, a única oração forma-se no íntimo do coração. Quanto mais o coração sente seu estado de indigência e dele quer sair, tanto mais ele suplica a Deus que lhe venha em auxílio. E essa súplica não se traduz necessariamente em palavras, fórmulas ou atitude. Ela é um grito do coração, um simples movimento para Deus. Ah, como é raro encontrar almas, mesmo piedosas, que não confundam nesse ponto as aparências com a realidade. Quantas queixas e lamentações, quando as suas orações não vão bem, no dizer delas. Sua oração consistia em alinhar ideias, em extrair de suas almas piedosos sentimentos, excitar em seu coração afeições sensíveis, arrancar de seus olhos uma lágrima de consolação. E eis que elas são importunadas por distrações, atormentadas por tentações. Eis que seu coração é árido e sua alma vazia. Não sabem mais rezar, desolam-se, julgam-se incapazes de atingir a santidade e não estão longe de tudo abandonar. Ignorantes, jamais oraram tão bem, porque jamais sentiram tanto a sua miséria. Mas quem nos fará compreender isso, senão vós, ó Jesus, que permaneceis no fundo das almas e que orais em nós e por nós? É o vosso Espírito, diz São Paulo, que ora em nós e que forma gemidos inenarráveis que atravessam os céus e vão tocar o coração de Jesus. Fazei-nos compreender, bom Mestre, em que consiste a verdadeira oração. Ensinai-nos a pedir com confiança, a pedir muito, pedir sem medida, pedir continuamente. Nosso coração é tão pequeno que, após tantos anos de intimidade com Jesus, ainda não nos apercebemos que quanto mais se pede, maior é o seu prazer. Parece sempre que lhe devemos pedir desculpas quando o importunamos com um pedido extraordinário. Jesus queixou-se a Filipe, na véspera de sua paixão, de não ser ainda conhecido do apóstolo, após uma intimidade tão longa. O que não deveria dizer de ti, que conheces o mistério de sua paixão, da divina Eucaristia, que foste embalada desde tua infância nos joelhos do bom Mestre? Se pedisses a Jesus para amá-lo como o amou São Paulo, e se não hesitasses em teu coração, conseguirias igualar no amor ao grande apóstolo. Deus não é avaro de seus dons. Bem ao contrário, ele se queixa de que não os pedem. Toma ao pé da letra
a promessa de teu divino amigo. É de fé que toda oração é atendida na proporção em que é uma oração. Toda oração, ainda que fugitiva, saída do coração de um mortal, é infalivelmente atendida. Ela tem uma repercussão em qualquer parte, igual à sua intensidade, seja na própria alma, seja no coração de um pecador, ou não importa onde, na Santa Igreja. Ela pode ter essa repercussão em 20 anos, em um século, assim como no mesmo instante. Pode ser imediatamente atendida, segundo o desejo formado pela alma, ou então ser interpretada pela sabedoria e bondade de Deus. Não é temerário e infantil, ao mesmo tempo, exigir de Deus que nos atenda conforme nossos desejos imprudentes? A oração que fazemos recolhe a Jesus, talvez em seu divino coração. Ajunta a muitas outras orações para que, no dia de uma grande provação, de uma tentação terrível, nosso capital de súplicas lentamente acumulado baste para superar a provação. Não prescrevas a Deus o modo de atender-te. Sua bondade é por demais grande para não prejudicar teus interesses espirituais. Guarda unicamente como princípio imutável que toda oração é atendida e na proporção rigorosa de seu valor moral. Aprendamos também a orar com humildade, sem apoio em nós mesmos. Confesso, de todas as condições, é essa a mais pesada a natureza humana. A alma, na oração, tem sempre uma certa confiança em seu próprio valor. Esse sentimento, ele é tão sutil que quase escapa à observação. A alma percebe-o tarde demais, quando se despeita após seus insucessos e após suas culpas. A confiança em Deus é uma virtude teologal. Seu fundamento é exclusivamente o poder, a bondade, a fidelidade de Deus. A menor mistura de um elemento humano introduz o orgulho e altera sua eficácia. Quando Jesus domina completamente num coração, quando só Ele reina sobre as ruínas do amor próprio, então Ele reza na alma, pela alma, perfeitamente. E cumpre apressar esse momento. Jesus, que é todo bondade, pôs os meios à disposição de cada alma. Toda oração, ainda que fraca, é atendida à proporção que é uma súplica. Essa fraca oração obtém a graça de fazer outra mais fervorosa, e esta, por sua vez, acabará por obter uma oração de santo. Alma cristã, quem quer que sejas, envolvida talvez na tibieza voluntária, desanimada por longos insucessos, desiludida da vida espiritual e da santidade, escuta bem este conselho. Começa desde hoje uma vida de súplicas.
A princípio, rezarás talvez sem convicção, talvez com uma desconfiança parcimoniosa. Reza mesmo assim. Toma e prossegue insistentemente na resolução de rezar, solicitar e importunar. Pouco a pouco, teus olhos vão se apercebendo da tua mudez espiritual. Insensivelmente, Jesus infundirá em tua alma, com o seu amor, o desejo de amar sempre mais e a necessidade de pedir esse amor. E à proporção que avançares, sentir-te-ás cada vez mais atraída. No começo, a oração é como um veiozinho de água tranquila. Não suspeitas sequer que essa fraca corrente possa conduzir tua barca até ao oceano. Rirás, talvez, daqueles que te aconselham a colocar-te nessa embarcação e deixar-te arrastar. Caminhar a pé seria mais expedito. Mas o veiozinho engrossa insensivelmente. Transforma-se, com o andar dos tempos, em corrente rápida. De ambos os lados vem nela desaguar as correntes, as torrentes das montanhas. Ele cresce sempre mais e cava um leito profundo, transforma-se em magnífico rio, e tua barca voga majestosa e rápida para o oceano. Quanto mais rápido é teu avanço, maior é o desejo de vogar mais rapidamente ainda, e mais também as ondas te arremessam à santidade. Ainda que quisesses parar, o caudal de graças e atenções divinas não o permitiriam. É preciso que continues. Assim quiseste e solicitaste. Deus, o Deus de bondade, sentiu-se feliz em valer-se da tua palavra. Não encontrarás mais repouso, senão absorvida no seu oceano infinito.